gentilezas da natureza, tudo bom com vocês? Estou eu aqui, novamente, a bruxa Mariana Tavares, diretamente do Sistema Norte de Comunicação, para trazer aquela palavra amiga, aquela palavra de orientação espiritual para você. Obrigada por me deixar entrar na sua casa, eu agradeço e peço um like, por gentileza. Outra coisa, vocês sabem, né? Estamos no mês de setembro. Esse mês foi um mês permeado por muitos fenômenos no céu, como por exemplo o eclipse, e nós estamos aqui numa lua nova em Libra, meus amores. Sim, porque nós já estamos saindo, né, dessa quadratura de Virgem e já estamos chegando em Libra. Então, o que é Libra? Libra é equilíbrio, né? Libra é o arcano maior da justiça. Libra é a diplomacia, o diálogo, a elegância, né? Se você é libriano e não está nessa vibração, se ajeite, se aprume. E aí, o que eu digo para vocês? Como nós estamos nessa lua nova em Libra e passamos por fenômenos nos céus, né? Tal como eclipse, então vocês deveriam fazer aquela lista de checagem, tá? De tudo que presta e tudo que não presta na sua vida e começar a reorganizar. Aproveita a energia da lua nova, tá? Que é uma lua de renovações, de bons inícios, né? Uma lua muito transformadora para você tirar da sua vida o que não vale a pena e deixar na sua vida só aquilo que realmente importa, tá joia? Então, vou começar falando sobre eles, né? Signo de Libra. Quero aproveitar para mandar um grande abraço para Diego Amaranto, que é libriano, tá? Para a família dele todinha também, pessoas maravilhosas. E para minha amiga Maíra Marinho, grande tributarista, advogada, nota 10. E lá vai. Ok. Vamos começar aqui falando de um períodozinho de incertezas, tá? Gente, é assim, quando a gente está perto do aniversário, uma espécie de inferno astral se aproxima da gente, tá? Não ache que o inferno astral é necessariamente o Beelzebub tomando conta da sua vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de momentos de dúvidas, de questionamentos, de angústias, momentos assim que você não sabe muito bem para que lado ir, que decisão tomar. Isso é muito típico, tá? Do período pré-aniversário. Porque realmente aniversário é um tempo, minha gente, que a gente aproveita para fazer aquele balanço geral, né? Tipo, e aí, minha vida, como é que tá? O que é que eu fiz até agora? Estou chegando em tal idade, eu estou correspondendo às minhas próprias expectativas? Olha, você não tem que corresponder necessariamente às expectativas do outro, não. Até mesmo porque se nem Cristo agradou todo mundo, quiçá você, ser humano, né? Então, agrade a si próprio, não se preocupe em ficar agradando A, B, C, Z e você se contrariando, não. Então, analise bem aí, né, a sua vida, o que está bom, o que não está, e vamos partir para resoluções. Olha só que lindo, vocês precisam apelar um pouquinho mais para a espiritualidade, tá? Chegou aqui a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é uma carta, né, um arcano real, que fala justamente dessa questão da espiritualidade do mundo invisível, que marca a presença no nosso mundo material e determina, sim, muitas coisas, porque para quem tem fé, nada é impossível. Muito bem, vamos seguir, então, falando do signo de Escorpião. Quero mandar um beijo para Júnior Montenegro, que é amigo e irmão do signo de Escorpião. Vamos lá. Eita! Ok, né? Escorpião, né? Vocês são muito sedutores, não é verdade? Vocês têm essa mania de chegar conquistando, abalando os corações e vocês conseguem. O mais incrível é isso, porque Escorpião, minha gente, Escorpião é intensidade. Aí lá vem aqui, ó, o arcano maior do demônio, mais uma vez, tá? Não tô falando aqui de demônio, de Lúcifer, de nada desse tipo não, tá? Até mesmo porque o nome dele nem é Lúcifer, é outro nome que eu não vou dizer. Pois é, a menos que me peçam muito, né? Aí pode ser que eu considere responder isso, mas enfim.
Não estou falando do demônio. Essa carta aqui, esse arcano maior, fala de sexualidade, fala de seducências. Eita, a porta bateu, vocês ouviram, minha gente? As coisas ficam assim, com vida própria. Quando a bruxa chega no estúdio, é normal, minha gente. Isso acontece na minha casa, né, meu ambiente de trabalho, e assim a gente vai, né, comprovando que o mundo invisível está aqui também. Então vocês, né, são da seducência, são, né, desse elan, esse charme, esse glamour, mas cuidado para não ficarem espalhando, tá entendendo? Esse, sei lá, sentimento de seduzir todo mundo, porque isso acaba dando um nó danado na tua vida. Se a tua vida tá organizada, tá tudo bonitinho, tá? Pensa direitinho antes de bagunçar o coreto, porque às vezes tem umas bagunças assim, sabe, que saem mais desastrosas do que o acidente de Chernobyl. Muito bem. Aí, sim, vamos para uma carta melhor que se chama a força. A força é essa carta que mostra essa mulher delicada, né, assim, com o seu terninho e que com as mãos, né, impostas dentro de um ritual de magia, ela estabelece o controle sobre a vida, sobre os elementos, sobre os acontecimentos e sobre os outros. Sim, muitas vezes nós precisamos neutralizar outras pessoas. Vou falar disso sim, porque tem gente que parece que veio para esse mundo para azucrinar. Você, eu, quem quer que seja, tá entendendo? Então, para essas pessoas, existem uns segredinhos bem bonitinhos. E um deles é você pegar um ovo. Por que um ovo? Porque o ovo simboliza a vida. Fure com um preguinho a cabeça do ovo, tá? Pegue o nome ou a foto dessa criatura que tá tirando você do sério. Dobre bem dobradinho, tá entendendo? Escreva o nome 7 vezes e dobre bem dobradinho, ou então pega a foto com papel A4, né? E enfila dentro do ovo. Tapa esse ovo com pingos de vela branca, tá? Pede para o seu anjo da guarda, através daquela vela, isolar, tirar aquela pessoa do seu caminho. Embrulhe esse ovo num papel laminado e congele. Até quando? Até o fim do mundo. Pois é. Vamos embora? Então, diante desse escorpião é vingativo. Vocês estão gostando dessa dica? Vocês vão seguir, eu sei. Então, diante disso, a gente segue agora para falar de Sagitário, né? Na regência de Júpiter. Muito bem. Sagitário. Sagitário, quero mandar um beijo para o meu amigo Dinho Santana, que ele é de Sagitário. Muito bem. Aqui essa carta fala de prazeres, os prazeres da vida, as alegrias da vida, as coisas boas, né? Afinal de contas, a vida não é só trabalhar para cumprir a obrigação e pagar boleto, pelo amor de Jesus, né? Ave Maria na causa. Então, essa carta fala dos prazeres, né? Temos aqui o 6 de copas. E se vocês estão vivendo um momento prazeroso, mergulhem nisso e sejam felizes, porque é o que a gente leva da vida, tá entendendo? São as coisas boas que a gente experimenta aqui. E o que que vem na sequência? Coisa maravilhosa. Eu tenho um 6 de espadas para vocês, falando, tá? De duas coisas lindas. Um é sucesso, outra é a proteção angelical. Então, né, para as pessoas que são do signo de Sagitário, as perspectivas estão maravilhosas. Eu queria poder dizer isso para todo mundo, nem sempre eu posso, porque eu tenho que dizer a verdade e, por vezes, acreditem, a verdade dói, tá? Já teve gente que saiu de consulta minha com raiva, nunca mais voltou, graças a Deus, porque eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que a espiritualidade envia. E é isso o que todos os magistas sérios fazem. Muito bem, vamos embora? Capricórnio. Capricórnio, Capricórnio. Ai, Jesus, a carta chamou? Ok, amei. Ais de ouros, dinheiro, que coisa linda, que coisa boa, que coisa feliz. Olha só, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Falando sério.
O dinheiro não deve comprar você, né? Você tem que manter essa capacidade de dizer, olha, dinheiro, eu mando em você, você não manda em mim. Mas que o dinheiro é uma coisa ótima, é. Então, se é para vir, venha, né? Por favor. Olha, tem uma magia que ela é simples, mas ela é muito boa para a gente atrair dinheiro. Então, vamos lá. Por que não tomar um banho de rosas amarelas com canelas, tá? Bota umas 3 rosas amarelas, uns 3 paus de canela e umas 3 moedas de R$1. Pois é, deixa ferver um pouquinho, tá? Tira ali as moedas, você vai usar para comprar comida e as pétalas de rosas amarelas e as canelas em pau, você vai coar, né? Vai espremer e vai tomar esse banho. Se quiser tomar de cabeça, pode tomar um banho de cabeça, ou então do pescoço para baixo, para atrair muito tutu. Se quiser, inclusive, colocar um pouquinho de anil estrelado dentro do banho, olha, também é muito bom, viu, para o dinheiro chegar e ficar. Muito bem, minha gente, vamos lá então. Capricórnio, Capricórnio. Opa, a carta já chamou. Muito bem. Olha, amei. Gente, se você é de Capricórnio, assim que nem eu, tá? E é uma pessoa que é muito indignada com questões de injustiça, questões de perseguição, questões de abusos, e você está realmente enfrentando, digamos assim, desafios desse tipo, a vitória é sua, né? E ai de quem tiver contra você. Olha, toma esse banho de rosas amarelas, rebobinando. Rosas amarelas, canelas em pau, tá? 3 rosas amarelas, 3 canelas em pau. 3 moedas de R$1, sim. E umas 3 estrelinhas de anis estrelado, tá? Toma esse banho de cabeça, que é para abrir os caminhos, que é para a vitória chegar e a prosperidade, tá? Dizer, estou aqui para ficar junto com as vitórias, porque você merece. Beijo no ombro. Vamos embora. Então, seguindo aqui. Eita, vou mandar um beijo para uma capricorniana que eu adoro, que se chama Bruna Guerra. Pois é, e a minha tia, Tereza Helena. Somos capricornianas. Minha amiga Riane Viváqua, também Capricórnio. Uma galera massa. Vamos embora. Mas vamos falar agora de Aquário. Muito bem. Ok, né? Nós temos aqui um 7 de copas. Aquário, vocês são muito ligados ao campo da energia mental, a energia intelectual. Então, vocês estão sempre traçando planos e etc. Eu quero dizer para vocês que os planos de vocês, eles estão para dar certo. As coisas vão fluir, tá certo? Mas, por favor, não adentrem naquele circuito perigoso da autossabotagem, porque vocês, às vezes, também têm umas oscilações. Vejam, os arcanos maiores que estão ligados a vocês, a estrela e o enforcado, pelo amor de Deus, né? A estrela, uma coisa linda, o enforcado, a posição de maior angústia dentro, né, de uma perspectiva de cartas divinatórias. Muito bem, então, faça seus planos, eles estão mais organizados no céu do que na terra, e é sempre assim, tá? E vamos seguindo com um pouquinho mais de positividade, né, meus amores? Recomendo a vocês, por que não, um banho de flores brancas. Não tem mistério, minha gente, esses banhos, inclusive, todo mundo pode tomar. Eu estou prescrevendo assim para esse signo e aquilo, mas na realidade, esses banhos servem para todos. Então, você vai, sei lá, numa floricultura que você gosta e você compra lírio, lisianto, margaridas, e você... Não compre rosa, não, porque nesse caso a rosa tem espinho e você precisa de paz na sua cabeça, no seu ori, né? Esmague as flores numa bacia com água, você pode coar. Pode colocar, inclusive, um punhadinho de açúcar, tá? E tome esse banho de cabeça. Olha, isso vai organizar seus pensamentos e isso vai trazer uma paz muito grande para você, tá? Mas vamos ver.
aquarianos, o que há aqui, tá? Dentro do presente e dentro do futuro próximo. Chegamos. Então, nós temos aqui a princesa de paus. Alguns enfrentamentos, alguns desafios, algumas questões ósseas que eu gostaria que vocês vissem. Então, mas eu estou muito bem. Será? Faz o teu exame de sangue, vê se os teus níveis de cálcio estão realmente, digamos assim, de acordo com o que é ideal para a sua saúde. Se de repente você está sentindo dores, considera fazer uma atividade física, natação, pilates, e consulte, lógico, né, um reumatologista, porque essa história também de dizer, olha, aqui a gente resolve tudo apenas na base da fé. Gente, não é assim, tá? Os médicos existem, a ciência existe, as vacinas funcionam. Então, procure também orientação médica. A gente trata do espírito e a gente trata do corpo. Muito bem. Seguindo para o signo de peixes. Eita, peixinhos queridos. Um momento onde está surgindo aí uma questão um tanto ou quanto decepcionante para vocês. Sabe por quê? Porque vocês confiam demais, vocês se entregam demais, vocês só querem ver o lado bom do outro. E não é assim. A gente vive numa dimensão, tá entendendo? Onde o bem e o mal se digladiam o tempo todo. Então, pés no chão, tá certo? Decepções ocorrem? Ocorrem, mas elas ocorrem para serem superadas e fortalecerem você. Muito bem. O que vem aqui na levada desse signo que é tão sentimental? 1, 2, 3 e meio já, achei. Decepção amorosa e autossabotagem, né? 3 de espadas aqui, sangrando o coração. Vamos lá, empoderamento é necessário, é preciso. Vamos fazer o seguinte, que tal uma magiazinha onde você vai se auto-adoçar? É simples, tá? Vamos lá, você vai pegar uma vela, você vai passar essa vela, pode ser branca, pode ser rosa, vai passar no corpo todo, tá? Com a mão direita e vai orando, pedindo empoderamento, autoestima, força, saúde, prosperidade, proteção, iluminação, todas as coisas belas e boas da vida, tá? E aí, você vai colocar essa vela num potinho, você vai escrever seu nome antes, né? Com uma pontinha de faca, você escreve seu nome, coloca essa vela num potinho, coloca pétalas de uma rosa vermelha, coloca um punhado generoso de açúcar, tá? E enche esse potinho de mel e fecha. Guarda num lugar que só você sabe. Isso é uma maneira de você se adoçar. E na sequência, por que não tomar um banho de rosas vermelhas para ativar, tá entendendo? O seu poder, né? Trazer mais fogo para dentro de você e mais alegria. Muito bem, então nós já estamos aqui no 6º signo, vamos para o intervalo e retornaremos rapidinho. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades.
Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Chegamos aqui, ó, num estalo de dedos. Você sabia que para afastar certas energias nefastas de você, estralar dedos é uma coisa boa? Tipo, 1, 2, 3. Tá entendendo? Para afastar certos espíritos zumbeteiros, estejam eles encarnados ou não. Muito bem, vamos falar de Áries. Mandar um beijo para minha amiga Ana Virgínia, que é uma ariana arretada. Muito gente boa, professora de Direito. Ok, então, nós temos aqui algumas lutas, né, minha querida? Eu tô falando que tá pensando nessa minha amiga, mas meus queridos, tá? Meus queridos que são regidos pelo signo de Áries, né? Tem um amigo meu também, Reinaldo Nóbrega, também é ariano. Muito bem, então, enfrentamentos, desafios, lutas, tá? Até mesmo porque as coisas acontecem para vocês, mas não acontecem assim na base da calmaria, não. Com vocês, né, é gritaria, caos e muito babado. Então, como a gente está falando aqui de pessoas regidas por Marte, então, necessariamente, as lutas fazem parte de vocês mesmos. Vocês são muito valentes, digamos assim. Ok, mas essas lutas serão recompensadas com vitórias, porque os deuses sempre recompensam os corajosos, minha gente. Então, nós temos um Ás de Espadas, que fala justamente nisso, na vitória de lutas, mas também traz para vocês um determinado apelo, um pouco mais de espiritualidade, por favor. E aí, eu vou dizer para vocês, não importa qual é a sua religião. Brasil é um estado laico. Está duvidando? Leia a Constituição, tá? Eu sou professora de Direito, então eu estou falando porque eu trabalho com isso e estudo e leciono todos os dias, né, para minha profunda alegria. Então, seja você da Umbanda, seja você do catolicismo, seja você de uma vertente protestante, seja você do candomblé, do budismo, seja você do judaísmo, do islamismo, não importa. A fé, tá, que nos move no sentido da luz e do bem maior, ela está nas pessoas. A religião é uma maneira de disciplinar essa fé, mas o que eu estou falando aqui, tá, são dicas holísticas para todos vocês.
e todas as fés precisam ser respeitadas, porque o contrário disso é crime, é racismo religioso. É isso mesmo. Vamos falar, portanto, agora do signo de Touro. Muito bem. Olha só, taurinos, vocês são tão 8 ou 80 e aqui chegou o 8 de espadas, mostrando vocês no momento de indecisões. O que é que eu faço da minha vida? Eu tomo aquela decisão, eu não tomo, e aí? Como é que eu resolvo certas situações? Gente, é assim, há ocasiões na vida que a gente só sabe como é, que os retornos vão se dar quando a gente se joga. Claro, né? Antes de se jogar numa piscina, verifica se tem água, né? Verifica se a água está limpa, verifica se aquilo ali não está cheio de mosquito da dengue, né? Porque de repente você pode estar entrando numa roubada. Então analise as circunstâncias primeiramente. Vocês têm o elemento terra, que é o elemento mais consistente. Então, coloquem na balança o que vocês podem ganhar, o que vocês podem perder, tá? Porque talvez um dos lugares mais desconfortáveis onde a gente possa se encontrar é justamente nessa interseção, na indecisão, tá? E a indecisão às vezes vem muito na base do medo, manda o medo embora. Muito bem, olha só, as coisas vão dar certo, porque nós temos aqui um 6 de pentáculos, um 6 de ouro, então, tá? Estamos falando de ouro, no caso 6 de ouros, então, prosperidade vai chegar. Tá? Um dinheiro, de repente, que você não está nem esperando tanto assim, vai aparecer e vai ser uma coisa ótima, tá joia? E viva os prazeres da vida. Vamos falar de Gêmeos, eles que são tão amigáveis e comunicativos. Demétrios, um beijo para você. Então, vamos, cadê? Eles são um pouco indecisos também, mas eu já achei a carta. Olha só, 2 de pentáculos. Nós vamos ter aqui algumas mudanças. Há horas em que a vida da gente está oscilando, né? Oscilando tanto nos afetos, quanto oscilando no dinheiro, oscilando no campo profissional, na saúde. Há várias maneiras da gente se encontrar em meio a oscilações. É confortável isso? É agradável? Não, mas ao mesmo tempo também, ninguém cresce forte na zona de conforto. Então pega essa zona de desconforto e usa para o teu autocrescimento, tá? Essa é sempre uma solução muito interessante. Ok, muito bem. Na luta, a gente chega aqui com um 9 de copas, indicando felicidade e vitória, né? Glória a todos os deuses e santos e anjos, salve toda a sua egrégora, a minha egrégora, e daí em diante, tá? Então, se o momento é um momento de oscilações, nós vamos ter conquistas no caminho. Ok. Seguindo, então, depois do signo de Gêmeos, vem aqueles que são lindos, regidos pela Lua, né? Nós temos aqui o signo de Câncer. Vou mandar um beijo para o meu amigo Zé Carlos Luz, pois é coordenador do curso de Direito lá na faculdade onde eu leciono, e uma pessoa de imenso coração. Numa das faculdades em que eu leciono, né? Eu leciono em mais de uma. Olha só, vocês do signo de Câncer, nós temos aqui o Rei de Copas, poder, vitória, felicidade, satisfação, ganhos. Sim, essa carta é muito forte, muito positiva. Fico felicíssima por saber que vocês estão num momento assim, tão vitorioso, e que esse momento perdure ad infinitum, ad aeternum, per semper. Pois é. Sim, é lógico que eu falo em latim, afinal de contas, a oração tem muito mais poder em latim. Vocês sabiam disso? Aí o povo se espanta, nossa língua mãe, nossa língua ancestral. Aí vocês ficam aí pronunciando palavras que vocês não sabem nem a origem.
Ah, por favor, bora estudar. Vamos lá. Ok. Pessoas do signo de Câncer, vejam bem. Vocês estão aí num momento muito bom, num momento que antecipa muitas felicidades. Eu quero que vocês, por favor, passem uma cola, ó, super bond na boca. Não fica falando para todo mundo que as coisas estão lindas e maravilhosas. Não, porque, minha gente, a tal da inveja, eu falo sempre que é o pior catimbó, tá? Eu não vou usar a palavra macumba, porque macumba, as pessoas falam sem nem saber o que significa. Macumba é um instrumento musical angolano. Sim, isso é uma macumba, um instrumento de percussão. Então, às vezes, tem gente que não precisa nem fazer certas coisas, mas o coração é tão apodrecido de inveja, tá entendendo? Que são pessoas que se revoltam com a felicidade alheia. Então, não fique propagandeando sua felicidade para todo mundo, porque nem todo mundo está torcendo por você. Infelizmente, o mundo é assim. Vamos lá, então. Mas viva, viu? Viva esse bom momento aí. Viva com o máximo de alegria. Vamos falar agora do signo de Leão. Muito bem. 9 de pentáculos, 9 de ouros. Olha aí, meu amigo Matias, você que é leonino, tá? Então, nós temos aqui para você, do signo de Leão, um momento de ganhos, um momento de crescimento, um momento de conquista, um momento de vitória, um momento de superação, né? E que assim seja. E aí, o que é que vem na sequência deles, leoninos solares, né? Tão cheios de energia. Vamos lá? Muito bem. Eita! Gostei! Leoninos, roda da fortuna. Tem coisa muito boa chegando para vocês, viu? Ah, mas em que sentido? Em todos os sentidos. Coisa muito boa do ponto de vista da família, do afeto, do ponto de vista do amor, do ponto de vista do trabalho, do dinheiro, dos estudos, da conquista, sua saúde, sua proteção, sua evolução enquanto ser humano, sua blindagem espiritual. Meus parabéns, né? Uau! Ok, então, agora nós vamos seguir para o signo de Virgem, virginianos, vocês tão perfeccionistas que às vezes beiram a chatice. Mas eu amo vocês mesmo assim, viu? Vamos lá. Vou mandar aqui um beijo para minha amiga Juliana Figueiredo, que é do signo de Virgem, e minha amiga Renata Mangueira, que também é do signo de Virgem. E sim, você, Flávio Matos, meu querido, né, meu marido virginiano, e sim, meu mestre maravilhoso, que me ensina muitas coisas, Adriano de Leon. Beijo. Então, gente, nós temos aqui, tá, o 3 de paus. Esse 3 de paus indica, tá, o quanto vocês são pessoas éticas, pessoas que se baseiam na virtude, trazem isso como assim uma bandeira que nunca deve ser abandonada, mas isso também mostra perspectivas para o futuro, para o horizonte, problemas sendo aplainados, sendo resolvidos, com os pezinhos no chão, com muita consciência e com fé, né? Com muita fé no mundo da espiritualidade. E aí, na sequência, o que é que vem para nós aqui? Vamos lá. Opa, a carta já chamou. Chamou. Nós temos aqui 5 de paus. Vamos lá. Nem todo dia a gente ganha. Há dias em que a gente perde. Claro que a gente luta duro para que isso não aconteça. Sobretudo vocês, né, que têm o elemento terra, que é tão conciso. Mas vamos entender que certas perdas podem ser verdadeiros livramentos na vida da pessoa, né? Às vezes a gente acha que certas situações, alguém que se afasta, uma amizade que se desfaz, por razões, né,
variadas. Ai, foi uma perda. Foi não, meu amor, foi um livramento, tá? Vai na igreja e na hora em que o padre estiver recebendo os nomes dos defuntos, bota o nome daquela pessoa que mesmo em vida se fez um defunto ou uma defunta na sua história. É interessante esse feitiçozinho. Quem me ensinou foi minha avó. Bora para o intervalo? Até já. Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, Circuitos Mundiais de Vôlei e Handebol de Praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Num mundo cada dia mais conectado, ser Senai Paraíba é ter a qualificação que abre portas para um universo de possibilidades. É ter cursos técnicos, profissionalizantes, capacitação pessoal e graduação tecnológica com aulas práticas, metodologia própria, tecnologia e vínculo direto com a indústria. É se tornar o profissional que o mercado busca e impulsiona o crescimento da indústria. Vencer Senai Paraíba! A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Ok, minha gente, chegou a hora dos casos do além. Sim, porque o além convive com a gente assim, num paralelismo muito grande. Então, temos uma história que fala de um lugar tombado, um lugar lindo, que fica lá no Rio de Janeiro. Então, quem gosta de passear pelo Rio de Janeiro, né, quem, enfim, conhece um pouco do Rio de Janeiro, vai saber onde fica o Castelinho do Flamengo. Fica ali entre Flamengo e Botafogo. E é um castelinho lindo, feito numa arquitetura rococó italiana. E esse castelinho
ele foi todo projetado por um senhor que tinha conhecimentos de arquitetura e era um senhor muito próspero, que tinha uma vida muito bonita, era bem casado, tinha uma filha linda. E ele constrói, então, esse castelinho, o Castelinho do Flamengo, para viver aquela vida perfeita com a família, né? Porque se você não consegue se entender com a sua própria casa, onde mais você vai conseguir encontrar, né, a paz? Muito bem. E aí, num dia, eles sofrem um acidente e esse acidente acaba ceifando a vida deles. Foi um desastre, foi uma tragédia e eles deixam essa filha menor de idade, essa menina que estava naquela fase de transição entre a vida infantil e a vida adolescente. Ela estava transicionando, né, como todas as crianças que vivem, né, passam por essa fase de transformação. E, infelizmente, quem ficou como tutor dessa menina, né, menor de idade, órfã, agora de pai e mãe, porque os pais morreram num desastre, num acidente, foi um determinado amigo, muito amigo, né, da família. Pelo menos assim ele se dizia, mas ele era exatamente o oposto disso, porque ele era um abusador. E sim, infelizmente, o mundo está cheio de abusadores. Eu, por mim, eliminaria todos eles, assim como num passe de mágica, né? A espiritualidade, às vezes, até é bem interessante nessas horas. Mas, infelizmente, a criança ficou refém desse advogado da família, que ficou como tutor da menina. Tutor, ou eu devo usar a palavra, né, abusador, né? Enfim, para a plataforma não cortar a gente, né, diretor? Então, essa menina passou por todos os tipos de maus tratos, me entendam, tá? Nas mãos desse advogado que ficou administrando o patrimônio da família e se locupletando com a riqueza que nem dele era da herdeira, e ainda, enfim, tratando mal essa herdeira de todas as maneiras. E ela vivia trancada na torre lá do castelinho. Um belo dia, ela estava completamente desesperada de tanto sofrimento, infelicidade, de tantos abusos, que um dia ele deu um vacilo. Ele mantinha um castelinho muito trancafiado, muito vigiado por empregados, etc. Mas ele deu um vacilo e deixou uma porta aberta. Quando essa menina viu a porta aberta, ela pensou, minha chance para a liberdade. Então ela corre e ela desce as escadarias feito um raio e ela sai para a rua e na rua ela é atropelada. Pois é, e aí o espírito dela que sofreu tanto, ele fica aprisionado ao castelinho. Então dizem hoje, né, que o castelinho é muito assombrado pelo espírito dessa menininha que, na verdade, foi muito feliz no começo da vida, mas depois a vida revelou-se muito cruel com ela e até a maneira como ela desencarnou foi uma maneira muito triste, né, muito brutal. E, enfim, a gente reza para que esse espírito encontre a luz. Muito bem. Seguindo com os nossos relatos do além, temos também um relato bem interessante sobre um certo cinema muito antigo que ficava ali na região de Olinda. Pois é, Olinda é uma cidade belíssima, né? Patrimônio histórico da humanidade, que lugar maravilhoso. E Olinda tinha um antigo cinema. Esse antigo cinema era frequentado pela sociedade, enfim, era um lugar que era um ponto de encontro de intelectuais, das pessoas, de modo geral, né? De uma condição melhor. E eu não sei se vocês sabem, mas os filmes antigamente, aqueles rolos de filmes, eles eram profundamente inflamáveis. Então, qualquer coisa poderia desencadear um incêndio no cinema. E antigamente, minha gente, fumar era um hábito que as pessoas consideravam elegante, charmoso. Imagina, você está metendo, está entendendo,
coisas poluidoras para dentro do seu pulmão, para dentro do seu corpo, e você está dizendo que isso é um charme, me poupe. Mas, enfim, né? Hoje em dia a gente tem várias questões que esclarecem, né, o quanto o cigarro prejudica a saúde, mas no passado não, era um charme fumar, e as pessoas fumavam, vou dizer, até dentro de avião, quanto mais dentro de cinema, fumavam em restaurantes, fumavam no shopping, era uma coisa assim, bem à vontade, não é mais assim. Então, deu-se um incêndio muito misterioso nesse cinema de Olinda. E a verdade é que o funcionário que cuidava do cinema e tinha muito amor pelos filmes, tinha muito amor pelo cinema, tinha muito amor pela sua profissão. Ele fazia, né, as projeções e tal, e era um funcionário exemplar. Então ele teve logo todo o cuidado de tocar a sirene do incêndio, de fazer com que as pessoas se alertassem, acendeu as luzes para que as pessoas saíssem logo, para que ninguém se machucasse, se ferisse. E ele tinha tanto amor aos filmes, até mesmo porque era difícil conseguir bons filmes no passado. Os filmes vinham muitas vezes de navio, os filmes demoravam para chegar aqui. E a verdade é que ele, tentando salvar filmes, né, com esse profundo amor pelo cinema, ele, infelizmente, foi morto pelas chamas do incêndio. E ele não só foi morto, mas ele ficou todo desfigurado por conta da situação, da maneira, né, terrível como ele faleceu. Pois bem, minha gente, o lugar lá permanece, né, de pé. Eu não sei se ainda funciona como cinema, né? Afinal de contas, o cinema de Pernambuco é um cinema que tem dado muita felicidade para o Brasil, né? Mas a verdade é que existe a lenda que esse antigo funcionário permanece assombrando o lugar onde ele faleceu de uma maneira tão triste, tão trágica, tão lamentável. Pois é. Bom, seguindo então para o nosso terceiro relato do dia, vocês já ouviram falar nos milagreiros de cemitérios? Sim, pessoas que tiveram em vida uma vida tão pura, uma vida tão dedicada à caridade, uma vida tão inocente, uma vida tão limpa, tão livre das maldades que a gente vê por aí, que são pessoas que quando vêm a falecer, quer seja de uma maneira mais tranquila, quer seja de uma maneira mais martirizada, essas pessoas se tornam milagreiros de cemitérios. Aqui em João Pessoa temos um cemitério muito lindo, que é o Senhor da Boa Sentença. Ele é bem antigo, ele é bem cheio de túmulos decorados. É um lugar para quem gosta dessa arte gótica cemiterial, eu adoro, que é bem interessante de você visitar, fazer umas fotos. Então, nós temos pelo menos 2 milagreiros de cemitério. Então, você entrando lá no cemitério, se você olhar para a direita, você vai ver um túmulo todo azulzinho, que é de uma menina que faleceu. Eu já contei a história dela aqui no canal, de maneira muito brutal, de maneira muito injusta. Ela sofreu muito, essa menina, e o cemitério cedeu um lugar para ela, e o túmulo dela é todo azul, e as pessoas levam balinhas, chocolates, brinquedos. Quando as pessoas conseguem graças, levam os chamados esvotos. Então é uma perna de vela, é uma casinha de vela, uma cabeça de vela, porque dizem sim que ela realiza milagres. E outro grande milagreiro é o Padre Zé Coutinho. Sim, o Padre Zé, que foi um homem que dedicou sua vida inteira para a caridade. E o Padre Zé, durante grande parte da vida, lutou para erguer o Hospital Padre Zé, que é um hospital que existe para amparar as pessoas que não têm amparo algum, né? É uma instituição totalmente filantrópica. Enfim, ele juntou dinheiro a vida inteira e conseguiu sim realizar o seu sonho de erguer o Padre Zé para acolher aqueles que literalmente não têm nem onde
cair, né, quando uma doença ou a morte lhes encontra. Então, como o Padre Zé era um homem realmente totalmente virado para a caridade, para o humanismo, para o bem, então tá lá no túmulo dele. É um túmulo que você tem que entrar, e você vai até a capela e aí você dobra à esquerda, descendo, você vai ver um padre numa cadeira de rodas, ele era cadeirante, sim, e as pessoas pedem muitas bênçãos para ele, pedem milagres e as pessoas conseguem, porque o merecimento do Padre Zé, com certeza, é um merecimento muito divino, muito abençoado pela obra que ele realizou ao longo de uma vida de caridade. Muito bem, gente, ficamos por aqui. Beijo grande, uma semana linda para todo mundo.